Cadê o som aqui? Ok. Som. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor nosso Deus por mais uma manhã. Desta vez, uma bela manhã de sol, né? Estou vendo aqui pela janela, dá para ver o céu azul. E nós louvamos o nosso Deus por esta manhã. E pedimos aos irmãos que estejam aí conectados e antenados na palavra, né? Vamos estar assim adorando ao Senhor em oração, agradecendo Ele por mais este dia que Ele nos deu. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor Deus. Te agradecemos, ó Pai, por esta manhã na Tua presença, Deus. Deus, em nome de Jesus, vai, ó Deus, de encontro a cada coração, Senhor Deus. Vai, ó Deus, consolando, vai confortando, vai, ó Deus, nesta manhã trazendo uma palavra, ó Deus, que levante, uma palavra, ó Deus, que venha recheada da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu poder, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, te adoramos, Deus, porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã. E nós estamos aqui por causa da Tua misericórdia, Senhor. Então, venha, ó Deus, nesta manhã, nos dá mais de Ti, ó Deus, porque nós somos necessitados de Ti, ó Pai. Nos abençoa, abençoa cada lar e cada um, ó Deus, que já está conectado, que já nos assiste e que já acompanha esta oração, recebendo da Tua parte, no nome de Jesus Cristo. E louvamos. Amém. Vamos entoar o 51 dos nossos salmos. Amarguras e tentações
estende, vem, Deus velará por ti. Nele acharás teu descanso e bem, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. (395) Nome precioso. 53. Qual? 395. Nome precioso. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Santo nome incomparável, em Jesus amado teu, que dos reis Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é alma ao teu alcance,
luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Eles iam andando alegre para o céu, ignorando todo o medo e denso véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Nós estamos concluindo a primeira carta de Pedro. Nós estamos no capítulo 5. Primeira Pedro 5. Lemos assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, que testemunhem dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrocino o trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Senhor Deus e Pai, bendito e santo é o teu nome, te louvamos por esta manhã.
Te agradecemos, Deus, porque a Tua graça nos sustém, o Teu amor, Senhor Deus, sobre nós, nos mantém firmes. Te louvamos, ó Pai, por esta manhã. Abençoa a Tua palavra, abre nosso coração e entendimento. Traz-nos, Deus, ao nosso coração o deleite na Tua palavra, Senhor, e que possamos guardá-la, para assim, ó Deus, Te servir como manda a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, abençoa Teu povo. Amém. Alguém já disse que se alguém se habilita, né, ao pastorado, tiver alguma chance de escapar dele, saia correndo. Porque não é uma tarefa fácil. Jack Young, ele disse: o pastor é pai para ajudar a criar os filhos de Deus. O pastor é professor para ensinar os discípulos de Jesus. O pastor é técnico para treinar o time de Deus. O pastor é supervisor para organizar o povo de Deus. O pastor é admoestador para aperfeiçoar os servos de Deus. Ele diz tudo aqui, né? Então, o aconselhamento pastoral, ele vai se fundamentar em pressupostos bíblicos. A palavra de Deus é o manual do comportamento cristão. Então, é nela que o pastor, é dela que o pastor se utiliza para trazer o seu conselho. Jamais ele vai trazer um conselho que fuja da Escritura Sagrada e do que a Bíblia ali recomenda. Ela é o manual do comportamento cristão, porque ela é a regra de fé e prática cristã. Então ela nos instrui como viver e também como nos relacionar. A dificuldade que nós encontramos em seguir o padrão bíblico ainda é o pecado. Porque a Bíblia é um excelente manual, ela nos ajuda a resolver todos os nossos conflitos pessoais. Ela é útil para nos aperfeiçoar o caráter e para nos capacitar a agir. Está lá em 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é útil para o ensino, para a correção, né? Na palavra de Deus. Então, o problema básico do homem ainda é, claro, o seu pecado, né, que reside na sua natureza. Nós somos salvos em Cristo Jesus por causa da fé, como está lá em Efésios 2,8, mas a nossa natureza ainda é caída. A gente está caminhando para um aperfeiçoamento que só vai se consumar ou na volta do Senhor, né? Aliás, sim, na volta do Senhor, né? Onde receberemos um corpo totalmente transformado, um corpo incorruptível, semelhante ao de Cristo, como diz a Escritura. Mas enquanto a gente estiver aqui neste mundo, nós recebemos o nome de igreja militante, né? E nós corremos para o outro título, né? Se acontecer da gente morrer antes de Cristo voltar, então nós almejamos estar no meio da igreja triunfante. A igreja militante é que está aqui, ela está em luta. A igreja que está na terra, ela não está sossegada. Aqui não é um lugar muito pacífico, né, para a igreja. É um lugar de lutas constantes, né? E nós almejamos estar ali ao lado daqueles que já receberam a vitória. Aquele que morreu com Cristo, ele já é um vitorioso, né? Na verdade nós somos também, né? Mas ainda estamos na batalha aqui na terra. Então
A respeito disso, né, a palavra de Deus fala que o coração é enganoso mais do que tudo, desesperadamente corrupto, e por consequência disso é do coração, do nosso coração, que brota os males. Os males que, assim, atrapalham a nossa vida, atrapalham o nosso viver, nossas relações pessoais. Mas a gente não pode dizer que o pecado é da nossa natureza ou que a culpa é do pecado. Não, a culpa é nossa. Porque esse mal, ele procede do coração. Então, se o mal procede do coração, a culpa jaz em nós. A gente não pode orar a Deus dizendo que a gente não tem culpa. Ou orar a Deus culpando a nossa própria natureza. Não, de jeito nenhum. A gente tem que ser muito humilde quando a gente se achega ao trono da graça. Conforme Davi, quando confessou lá no Salmo 51. Ele disse, pequei contra ti somente. Então ele não disse que não pecou, ele não disse que a culpa não foi dele. Deus, foi a minha natureza caída. Foi o pecado em mim, não foi eu. Foi você, sim, Senhor. E você tem que assumir e ali se colocar diante de Deus e angariar ali a sua misericórdia, como está lá em 1 João 9. A gente não pode esquecer de 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então está lá, né? Então, Deus, né, é a fonte dos recursos, né, para todas as nossas necessidades. Então não há casos, graças a Deus, né? Não há caso insolúvel para Deus. Não tem mais jeito. Não, tem sim. Não tem jeito se morreu. Morreu sem Cristo, não tem mais jeito. Se morreu com Cristo, não tem problema nenhum. Ele foi para o céu, acabou-se os problemas dele, na verdade. Mas se morreu sem Jesus Cristo, então os problemas que ele tinha aumentaram potencialmente. Então a melhor coisa que a gente faz nessa terra é viver para Cristo. É andar com Ele. É se esforçar por seguir os conselhos dele. É amar a presença dele. Porque quem tem Cristo tem tudo. E quem não tem Cristo, infelizmente, não tem nada. E vai de mal a pior. Pedro encerra a sua primeira carta com vários conselhos aos seus leitores originais. Ou seja, ele está falando ali para aquela igreja perseguida. E aqui, em particular, para os pastores. Os pastores necessitavam ali de uma instrução para administrar, para pastorear o rebanho de Deus diante das perseguições que acometiam a igreja naquele tempo. Então, em tempo de perseguição e aflição, a igreja precisava da perseverança dos seus líderes. Então, os líderes é que tinham que estar junto ali do povo, porque a situação não era fácil. Não era como a gente está vendo. Está vendo um período difícil hoje. A gente está no ano de 2020. Esse mesmo tempo, em 2019, a gente pode dizer que a gente estava melhor, porque não tinha uma pandemia. Agora tem uma pandemia. E algumas pessoas ainda estão debochando disso aí, ou fazendo pouco, achando que isso não é essa coisa toda. Então, o que a reportagem falou que olha, vamos eximir os fakes, tá? Vamos dizer que alguns casos de morte não eram de coronavírus, mas foram creditados a coronavírus por causa da pandemia e dessa coisa toda aí. Então, ninguém morre mais de nada, tudo agora é coronavírus. Não, tudo bem. Mas mesmo considerando isso, a gente vai olhar os números e a gente vai ver que está morrendo muita gente. A gente vê aí os cemitérios aí, tudo superlotado, com problema para enterrar gente, não tem mais lugar para enterrar gente. Gente, que é isso? Pelo amor de Deus. Se não é a pandemia que está fazendo isso, o que é então? O que? É as doenças do coração, que já matava, é o câncer, que já matava, as outras doenças, as outras doenças que já matavam, porque todo dia morre gente.
Então, essas mortes naturais estão fazendo isso? Claro que não, gente. É a pandemia que está fazendo isso. Está matando e está levando. E a gente tem que tomar os cuidados. Então, a gente não vai fazer pouco. A gente vai, como bom cristão, se sujeitar ao que as nossas autoridades estão recomendando. E a gente vamos ter os nossos próprios cuidados. Né? E, claro que nós vamos confiar em Deus também. Alguém vai dizer, não, é falta de fé. Não é. Não é falta de fé, é temor. É temor, porque, gente, quem é que delibera uma pandemia? Quem é que morre aqui, sem que Deus não esteja consentindo? Se alguém está morrendo, Deus está consentindo que isso aconteça, está permitindo que isso aconteça. É a vontade de Deus? Claro que não é. A vontade de Deus não é que ninguém morra. A vontade de Deus não é nem que ninguém se perca. Quanto mais que morra. A vontade de Deus é que o homem esteja bem. Mas infelizmente o homem não procura o seu bem. E o homem atrai o mal. E o mal vem. O mal que o homem procura vai trazer as suas consequências. Isso é a consequência do pecado do ser humano. Deus não tem nada a ver com isso. Agora, o juízo é dele. Ele é o supremo juiz. Então isso aí é para as pessoas assim, temerem a Deus. E muitas pessoas, infelizmente, no meio a tudo isso, não param para pensar na sua vida espiritual. Infelizmente. Ok, então, Deus, o pastor, né, aqui, Pedro, né, que ele é um pastor aqui, ele tem uns detalhes importantes na sua exortação, como aqui, né? Ele se refere a um grupo-alvo, que são os presbíteros. Né? Ele se dirige aos presbíteros, como vemos aqui, né, no verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. E veja, aqui mais um indício, né? Mais um indício de que Pedro não era papa, gente. Pedro não era papa. Não, Pedro era o primeiro papa. Aqui a gente não vê qualquer, assim, qualquer marca, né, qualquer característica que fizesse de Pedro um papa. Ele diz assim, eu presbítero com eles. Pedro não se via mais de que um presbítero. É uma lição, né, para muitos líderes de hoje, que infelizmente não se contentam com o nome de pastor. Tem que ter outro nome, né? Tem que ter um significado, né? Tem que ter uma coisa que distinga desse nome, né? Tão jogado na latrina pela sociedade. Mas não por causa da sociedade, mas por causa de pessoas que não honram o nome de pastor. E usa, né, se esconde atrás desse nome para fazer o que bem quer. Para se aproveitar da fé das pessoas. Então não é desse tipo de pessoa que a gente está falando. A gente está falando dos pastores. Então Pedro era um pastor. Pedro era um presbítero. Ele disse, eu com eles, eu presbítero com eles. Então a função... E presbítero, na verdade, significa ancião. Se você observar, os anciãos eram do tempo de Moisés. Né? Moisés escolheu, né, ali um grupo de anciãos que ali coordenavam com ele, que ali, né, era o conselho, né, era o conselho de anciãos, conforme Êxodo 18, está lá do 19 ao 27, e Números também, no capítulo 11, que vai do 16 ao 30, onde vai ali referir a esse modelo, né, que foi adaptado pelos apóstolos. Então o presbítero é como um ancião, embora, né, ele seja jovem, como Timóteo. Timóteo era jovem, mas foi chamado também de presbítero, que é ancião. Ou seja, é alguém que tem o encargo, né, do conselho e do cuidado do povo de Deus. Pedro, ele
ele se via como uma testemunha. Pedro se via como uma testemunha dos sofrimentos de Cristo, como ele relata aqui. É a única glória, né, a única honra que ele traz para si, é isso. Que ele era presbítero junto com os outros presbíteros a quem ele se dirige, e que também ele fora testemunha dos sofrimentos de Cristo. E ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Louvado seja Deus, né? Pedro continua, e Pedro vai falar do serviço dos presbíteros. E a ordem, né? A ordem que ele declara aqui é pastoreai o rebanho. Pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós. Então, pastorear significa alimentar, significa guiar, significa governar e proteger o rebanho de Deus. Que é uma tarefa e tanto. E os pastores que o digam, eu também. Então, segunda coisa, a motivação, o trabalho deve ser feito não por obrigação. Como eu sempre digo, irmãos, a gente não vai fazer porque a gente está fazendo uma coisa para Deus, a gente vai assim diferenciar o modo como a gente faz, quando na verdade a gente sim deveria diferenciar, sim senhor. A gente deveria diferenciar no zelo. A gente, não, já que não, isso aqui é para a igreja, então a gente ali deprecia a coisa porque é para a igreja. Não, a gente supervaloriza porque é para a igreja. É uma coisa muito especial, mais do que para mim mesmo. Então, a gente tem que entender essas coisas. A igreja não é uma coisa depreciável. A igreja, ela custou o sangue de Jesus Cristo. A igreja é a coisa mais preciosa, né, que Deus tem aqui na terra. É a sua igreja, pela qual ele derramou seu sangue. Então, se a gente vai fazer alguma coisa para a igreja ou para o reino de Deus, a gente deve empreender o nosso zelo nisso. Isso é muito importante, né? Ele diz aqui, ó, a gente não vai fazer por constrangimento, mas a gente vai fazer espontaneamente. A gente não vai fazer porque ninguém está mandando, a gente não vai fazer porque é nossa obrigação. Não, a gente vai fazer porque a gente entende que Deus é digno do nosso serviço. E ele vai falar outra coisa aqui, ó. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Infelizmente a gente sabe que isso existe, né? A ganância, né? As pessoas fazem visando lucro. Ele quer lucro. Infelizmente. Tem esse tipo, né, de gente que se aproveita da fé das pessoas, dos fiéis, para ali, né, como diz a palavra de Deus, né, comer a gordura do rebanho. E nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ou seja, mostre sua vida de fé, a obediência, né, o temor. A gente precisa ser o exemplo dos fiéis que a Bíblia recomenda para os presbíteros. Enfim, né? E ele diz aqui, ele fala também da recompensa, né? Ele fala da recompensa. Ele diz, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Ou seja, uma coroa que não pode murchar, que é um símbolo, né, escatológico da vitória de Cristo, né? A vitória que Cristo nos conferiu. Nós somos mais do que vencedores, porque Cristo venceu por nós. Então, por isso que nós precisamos estar em Cristo, porque aqueles que estão em Cristo já são vitoriosos, por causa da vitória de Cristo na cruz. Se eu não estou em Cristo, eu não tenho qualquer poder, nem qualquer potencial para vencer qualquer coisa. Alguém pode até dizer, venci na vida. Grande coisa. E quando morrer?
Você venceu na vida. Quantos anos você vai viver eternamente aqui? Não. Aí você viveu bem aqui, ó. Viveu. Vamos botar aí, vamos ser generosos. Viveu 50 anos bem, com boa saúde, né, desfrutando do dinheiro que lutou por ele, né, que trabalhou. Mas, infelizmente, não fez as pazes com Deus. E morreu. Pronto, acabou-se a glória. Acabou-se a glória. Alguém já disse assim, olha, se uma pessoa, depois que morreu, ele está lá do outro lado, na eternidade, não vai fazer diferença se ele morou aqui na terra, num palácio ou num casebre? Que diferença vai fazer? Nenhuma. Mas que diferença fará se ele viveu aqui para Cristo? Ah, isso fará uma grande diferença. Porque aqueles que morreram com Cristo, eles estão em glória. Amém. Né? E os que morreram sem Cristo estão debaixo de juízo. Porque não receberam a salvação eterna. Então, né, a Bíblia diz, né, que adianta o mundo ganhar, o homem, que adiantará o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem em troca de sua alma? Somente o sangue de Jesus pode nos resgatar. Depois vem o conselho ao rebanho, né? Alex Montoya, ele apresenta 7 requisitos. 7 requisitos práticos, né, que todo bom líder precisa ter. Primeiro, o bom líder cuida de si. Sabe como tomar boas decisões, é eficiente na comunicação, administra seu estilo de liderança, entende-se bem com as pessoas, é aquele que inspira e é alguém disposto a pagar o preço. Pedro nos ensina que aconselhar biblicamente é um pré-requisito para o líder espiritual. Após exortar os líderes presbíteros, Pedro aconselha o rebanho. Ele dá 3 conselhos básicos para todas as ovelhas. O primeiro, sejam submissos e humildes. Gente, a humildade é a chave de tudo. Pedro, né, aqui usa, né, as palavras do salmista, quando ele diz que Deus resiste ao soberbo. Então, o que é a soberba? A soberba é você achar que você é mais. É você julgar que você pode. Você é superior. Você é soberbo. Não, eu não preciso disso. De repente está precisando. O texto também diz que a soberba precede a ruína. Claro que a soberba vai preceder a ruína. Deus resiste ao soberbo. Então, a soberba não consegue nada com Deus, porque é arrogante. Mas aquele que se humilha é esse que recebe graça. Então, a submissão, né, ser humilde e submisso, né, é importante. Efésios 5, 21. O que é que tem lá? Efésios 5, 21. Está aqui, ó. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A gente aqui falou, né, de sujeição, quando a gente estava aqui, quando eu estava ministrando sobre a questão da mulher, né? Que a mulher deve estar sujeita ao marido, e de repente essa palavra sujeitar-se, de repente pode ser uma palavra tão assim, né? Que algumas mulheres podem ficar arrepiadas, né? Porque elas não querem se submeter a seus maridos, porque acham, porque não entendem, né, o que é que o apóstolo quer dizer. Mas essa palavra sujeitar-se, ela permeia, né? Ela permeia a vida cristã. Um cristão é uma pessoa sujeita. Uma pessoa cristã, ela desceu do degrau da arrogância
e humilhou-se aos pés de Cristo. E quando ela se humilha aos pés de Cristo, ela sabe que é sendo uma pessoa humilde que ela vai ali receber a graça de Deus. E ser humilde a Deus, né, ser humilde diante do Senhor, é receber também o conselho que vem da parte dele. Então, se o conselho de Deus me pede para que eu me sujeite, para que eu seja humilde, ele diz, ó, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, sujeitar-se não deve ser uma coisa tão ruim. Pelo contrário, é uma coisa boa, que é um conselho de Deus. Deus não quer o nosso mal. Todo cristão cheio do Espírito Santo é humilde e submisso. Pedro ensinou que a submissão deve ser praticada às autoridades públicas. 1 Pedro 2, 13 a 17. Reconhecer as autoridades, porque a gente está debaixo de autoridade, e se a autoridade pública diz, ó, faça isso, mas se isso que ela manda fazer não é contra o mandato de Deus, é para você fazer. O que eu vejo, gente, é que muitas vezes, né, as autoridades delegam uma ordem, né, elas delegam ali, elas baixam ali um decreto público para que o cidadão se submeta para o seu bem, e ele resiste. Pois nós temos um caso aqui, minha esposa estava até me falando aqui, da igreja, onde foi? Qual foi o país? Na Alemanha, que eles não se sujeitaram, né, ao que as autoridades recomendaram, e abriram um templo na Itália. Foi na Itália? Na Itália, corrigindo, né? Então, aconteceu isso na Itália. E o que aconteceu foi que houve uma contaminação em alta escala entre os irmãos na igreja. E isso não fica bem. Isso não fica bem, né, diante de Deus, porque alguém vai dizer o quê? Não, a gente não pode, né? A gente tem que abrir os templos, porque isso é falta de fé. Não, gente. É temor. É submissão, é sujeição. Veja o preço lá que eles pagaram. Um monte de irmão, tudo morto. Tudo morreu de Covid. Porque as autoridades deram um decreto e eles não cumpriram. Eles foram contra o decreto. Então tem gente que acha que é uma coisa do outro mundo você andar com a máscara. Não, gente, você andar com a máscara é respeito com o próximo. Você quando você bota uma máscara e você vai para a rua, você está respeitando o próximo. A gente não sabe quem é que tem a doença. Ela não se manifesta em todos. Tem gente que ele só transmite, ele não manifesta a doença. Aí ele nem sabe que está com ela, mas está com ela e está passando para um monte de gente. Então, quando eu boto uma máscara, eu estou respeitando o meu próximo. Eu estou dizendo, olha, eu me preocupo com a tua saúde. E quando você não bota, eu não sei o que é que passa pela sua cabeça. Eu acho, no meu ponto de vista, eu acho um ato rebelde. Você pode ter aí seus motivos, mas eu acho que em primeiro lugar está a saúde pública e o bem comum. E a saúde do meu próximo. Eu não quero que meu próximo pegue Covid, e muito menos que ele morra. Eu não quero. Então usa máscara. Usa máscara. Já chegou um bocado de pessoas aqui na minha casa para falar comigo ou com minha esposa com máscara. Está me respeitando. Mas de repente chega um sem máscara. E eu atendo do mesmo jeito.
Mas eu entendo que ele, ou ele não entende direito a situação que ele está vivendo, ele não entendeu o que está acontecendo no mundo, que não é em Pirauá, é no mundo. O mundo todo, esse negócio está no mundo todo. Eu não sei. Né? Eu só sei que a gente precisa se proteger. Eu sou uma pessoa assim, muito esquecida, e já aconteceu de sair na rua pela manhã sem a máscara, mas eu percebi o meu erro. Uma coisa é você ter esquecido, e outra coisa é você não usar. É outra coisa. Então, a gente tem que ser submisso e a gente tem que ser humilde. Porque é o humilde que recebe graça. De repente, você acha uma coisa desconfortável botar aquilo ali. Ou então você diz, não, eu vou botar a máscara porque Deus não é poderoso para me guardar. Eu não vou botar máscara coisa nenhuma porque Deus me guarda. Meu querido, a Bíblia diz que a gente tem que ser humilde. A Bíblia diz que a gente tem que se submeter às autoridades. Esse é mandamento de Deus também. Como o mandamento que a gente tem que crer nele e ter fé nele. Mas se é uma situação que você pode fazer algo, e quando você faz isso, você está obedecendo a palavra de Deus, então faça. O que é que impede de fazer? Por que não faz? Porque só consegue ver uma parte da palavra, não consegue ver a outra parte da palavra. Tudo é palavra. Aí eu obedeço aqui e desobedeço aqui. E isso está certo. Claro que não está. Aí a gente, né, como líder, a gente fica assim, numa corda bamba. Porque se a gente não abre o templo, a gente não tem fé. Se a gente abre, a gente não está respeitando as autoridades. A gente faz o que está escrito. E o que está escrito é, obedeça às autoridades, porque ela foi ordenada por Deus. E ao mesmo tempo a gente tem fé em Deus. A gente ora todo dia para que as pessoas, menos pessoas se contaminem, para que Deus guarde o seu rebanho. Mas o rebanho também tem que se guardar, a gente também tem responsabilidade. A gente não vai viver aqui nesse mundo irresponsavelmente. A gente tem uma vida para cuidar. Ou você acha que Deus vai fazer tudo para nós? Veja o pão de cada dia. A Bíblia não é clara quando diz que Deus dá aos seus enquanto eles dormem, mas no outro dia eles fazem o quê? Eles vão trabalhar. Ele não fica lá deitado na cama dormindo e a comida chega lá na porta dele. De jeito nenhum. O salmista nunca quis dizer isso. Ou seja, a parte que lhe compete é o quê? É trabalhar para que o pão chegue. Mas se é uma pandemia, mas se é o caso de uma doença, aí eu não posso... Então não precisa de médico. Para que médico? Para quê? Para que correr atrás de uma vacina? Não, eu tenho fé em Deus. Gente, a pandemia leva crente e descrente. Eu não entendo esse negócio. Às vezes, a fé ganha o cunho de soberba. A pessoa está declarando que tem fé, mas na verdade ele está declarando soberba. Está dizendo, eu sou melhor do que os outros. Os outros, se quiser que use máscara, eu não vou usar. Poxa, você é mais bonito do que os outros? Cada um tem o seu critério para usar ou não usar. Eu uso. Eu uso porque eu acho importante que eu use, porque eu preciso me proteger. E eu acho que o meu próximo merece meu respeito. Esse aqui é o meu critério para usar. Eu não sei qual é o seu para não usar. Que isso fique aqui bem colocado. Eu acredito que ninguém vai preso por não usar. Mas é uma desobediência aberta. Então, Pedro também vai recomendar, né? Ele recomenda aos jovens a serem submissos aos mais velhos. Os jovens devem ser submissos aos líderes espirituais mais velhos. Tal submissão é uma atitude que expressa maturidade espiritual. Bom, gente, esse conselho aqui, de acordo com esse comentário, e com o que Pedro está relatando aqui, ele está dentro do cunho da igreja. É os cristãos que têm que fazer isso.
a gente vê aí na nossa sociedade um verdadeiro desserviço no que diz respeito a essa submissão. A gente vê filho que não se submete nem a pai e a mãe. Quanto mais ele não vai se submeter a ninguém, a nenhuma outra autoridade. Na escola vai ser um desmantelo. Então, eu acho que a gente, como ser humano, a gente precisa, assim, tentar, né, melhorar como ser humano. Não é tudo que se exploda. Porque às vezes os jovens pensam assim, eu não estou nem aí, quem quiser que se ferre, não sei o quê. O primeiro a se ferrar é ele. Porque ele pensa que não vai dar conta do que está fazendo. Mas Deus está anotando tudinho no caderno. A única salvação para ele vai ser um dia ele se arrepender e receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Vai ser a tábua de salvação dele. Porque se isso não acontecer, ele responderá diante de Deus por cada ato que ele fez. Deus vai colocar ali diante dele tudo que ele fez. E ele vai receber a recompensa das mãos de Jesus Cristo pelas coisas que ele fez, por tudo que ele fez, se ele não se arrepender e não se voltar para Jesus Cristo. Então há muitos jovens hoje que eu diria que eles estão realmente encrencados com o Senhor Jesus Cristo. Eu espero, em nome de Jesus Cristo, peço mesmo, de todo o coração, que aqueles que entraram na minha casa, lá no carnaval, que eles se arrependam. Eu não quero o mal deles, de jeito nenhum. Mas o meu desejo é que eles mudem. Que eles mudem de atitude. Porque se eles não mudarem de atitude, pode acontecer coisas piores na vida deles do que o estilo de vida que eles estão adotando. Eu espero que eles encontrem o caminho do arrependimento. A humildade é a solução para todos os conflitos de relacionamento. Por isso Pedro recomenda que todos vistam o avental da humildade. O verbo cingir é colocar ou atar sobre o corpo um avental para manter as vestes limpas. Curiosamente, já percebeu quando a dona de casa, né, ou o que está em casa, né, porque não é tarefa só da dona de casa, mas dos filhos, dos pais estando em casa, claro que vão ajudar no serviço doméstico. Então, vai lavar prato na pia, não quer se sujar e bota o avental. Então, é um símbolo interessante aqui, né, para impedir que as suas vestes se sujem. Mas tem que botar o avental. Teve uma vez que não várias, né, que eu tenho esse mau costume de quando eu ir para a pia, não, é só um pratinho. Aí vou e lavo sem o avental. Mas quando é panela, normalmente salpica na roupa e suja. Então, por quê? Porque faltou a humildade de botar o avental. Então, Pedro está recomendando que a gente vista o avental. Note ali que quando Jesus Cristo foi lavar os pés dos discípulos, ele se cingiu com um avental de servo. Eu não sei se isso é difícil para você, eu espero que não. Mas há casos em que você percebe que você precisa fazer assim. Você tem que ser assim. Você tem que descer. Você tem que descer para você subir na presença de Deus. Como diz a canção, né? A cantora lá, né? Fala, né? Eu cresci diminuindo, né? Apareci desaparecendo. É assim. A regra é essa aqui.
Então, o motivo pelo qual devemos ser humildes é a resistência a Deus. Gente, quando a gente não é humilde, a gente está resistindo ao Espírito Santo. Ele resiste aos soberbos. E veja, o texto, né, diz que ele derrama graça sobre o humilde. Então, quando você se submete, Deus está derramando graça na sua vida. Mas quando você se posiciona, e não, de jeito nenhum, não me dobra. Pronto. A graça é retida. Não chega a graça. Porque você deu preferência ao seu ego. Você deu preferência ao seu eu. Não, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não, eu que estou certo. Reteve a graça não chega. Perceba que o pecado do diabo foi o orgulho. Foi o que tirou ele lá do céu. Ele quis ser como Deus. E agora a trajetória dele é só para baixo. É só para baixo. Primeiro ele caiu do céu. Ele caiu, não tem mais lugar no céu para ele. Depois descerá para a terra. E depois vai para o lago. É só para baixo. Pedro reconhece que os relacionamentos interpessoais são fontes de estresse e aborrecimentos. Por isso ele recomenda: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, 4 lições. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo dele, não é no seu tempo, é no tempo de Deus, né? No tempo oportuno, ele vos exalta. E depois, a entrega, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É nos pés dele, gente. É ali que você suplica, é ali que você se derrama. Mas não chore, né? Mas não chore por coisas que você quer. Chore por coisas que você tem e desagradam a Deus. Chore por resistências suas ao Espírito Santo. É por isso que você tem que se humilhar e chorar diante de Deus. Não é chorar diante de Deus porque está doendo aqui ou porque está doendo ali. De jeito nenhum. Chorar porque você está resistindo a Ele. Porque esse choro não é humilde. Chorar porque... Não, eu estou chorando porque eu queria isso e não recebi. Aí está chorando. Não. Chore porque Deus queria isso ou aquilo de você e você não está dando, não deu. Aí por isso você chora. Aí esse choro agrada a Deus. E a garantia, gente, olha, tem uma garantia aqui, ó. É bem claro, ele diz: Ele tem cuidado de vós. Bom, irmãos, eu vou completar aqui os 3 conselhos, né? Esse foi o primeiro conselho. O terceiro conselho a gente vai ver quinta-feira no nosso culto de doutrina. A gente vai receber aqui, né, os outros 3 conselhos de Pedro, que são para todo o rebanho. Amém? Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração e que Deus nos abençoe nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Vamos estar louvando o nosso Deus. A gente vai louvar com 371. Acho que é isso. Conta as bênçãos.
379. Salmos e hinos 379. Se da vida vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes e quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Diz acaso mágoas triste é teu lidar, é pesada a cruz que tem de suportar, quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecidos dias passarás. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanime, Deus será por ti. Seu divino auxílio ignorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, santo é o teu nome, Senhor Deus. Louvor a Deus e honra e glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Senhor, por esta manhã. Obrigado pela tua graça sobre nós. Deus, em nome de Jesus, assiste, meu Deus, aos teus servos nos seus lares, ó Pai. Ó Deus, vai de encontro a cada um, Senhor Deus, nesta manhã, ó Pai. E derrama graça e misericórdia, Senhor Deus. Vai, ó Deus, abençoando o teu povo, Senhor Deus. Ó Deus, que a tua palavra, Senhor Deus, fique em nossos corações, ó Deus. Que a tua palavra, ó Deus, seja instrumento de meditação na nossa hora de oração, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra fique conosco, ó Deus, e nos supra, ó Deus, e nos console, nos conforte, nos revista do teu poder, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, obrigado por esta manhã de domingo. Dá-nos um resto de dia, ó Deus, e logo mais à noite possamos estar aqui novamente adorando o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.